O microfone Graika GK SM10 é uma boa opção para gravar bons áudios sem estar preso a fios. Nesse vídeo, nós teremos um review sobre os aspectos gerais do seu uso, funcionamento e também um teste de gravação em ambiente aberto. Utilizar o microfone é simples. A sua base permite encaixe a um tripé, assim como na sapata de flash da câmera, a SL3 no caso. Com a pilha devidamente inserida, o microfone deve ser conectado à entrada de áudio da câmera, a qual deve ser configurada para a captura manual do áudio. É importante também que o nível de gravação esteja moderado, em torno de 25%, para que o som da fala não fique excessivamente alto na gravação. Isso porque estamos falando de um microfone shotgun com capacidade de captação de som a distâncias maiores. Vamos agora ao review e aos testes. Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui testando em ambiente aberto o microfone Graika GK SM10, que vem junto com o kit YouTuber da Canon, que acompanha tripé, a câmera SL3, mais esse microfone. Eu havia feito o unboxing desse kit quando eu comprei ele e eu tenho recebido algumas perguntas com certa frequência sobre a aplicação desse microfone, sobre a qualidade dele, sobre como utilizar, e isso me passou a impressão de que um conteúdo explicativo sobre esse microfone, que eu também reparei que basicamente não tem no YouTube, assim, pelo menos não vi nenhum com comentário, com avaliação, e já que algumas pessoas tinham me perguntado e continuaram me perguntando, mais pessoas, então eu resolvi fazer esse review acompanhado de teste. Eu estou aqui em ambiente aberto e esse review ele vai também ser uma forma de responder algumas perguntas que algumas pessoas fizeram, dúvidas frequentes, digamos assim, sobre esse microfone. Eu tenho um roteirozinho aqui, eu vou falar basicamente sobre esse microfone, como utilizar ele, as aplicações e falar um pouco sobre a minha experiência de uso. Adicionalmente, eu tenho a intenção de fazer um teste que na verdade já está ocorrendo, a gravação que você está ouvindo com esse microfone, com o exato kit que veio com a Canon, o kit YouTube que a Canon oferece. Portanto, esse áudio é do próprio microfone que vocês tanto me perguntam. Nesse caso eu estou utilizando ele com a Dead Cat e eu já faço um comentário que ele vem na caixa com espuma. Ele vem com essa espuminha aqui e eu tenho utilizado ela para fazer gravação interna, dentro de casa, em ambiente fechado. Eu tenho utilizado essa espuma, mas eu gravei a aula sobre genética em ambiente aberto e eu reparei que o vento estava interferindo bastante. Eu não havia utilizado a Dead Cat, que é aquela coberturazinha aveludada. Eu vou mostrar a imagem para vocês. Eu não tinha utilizado essa Dead Cat em ambiente aberto a princípio porque ela era um pouco folgada, não encaixava bem no microfone. Então hoje eu deixei ela um pouco mais aderida ao microfone com a ajuda de um elástico para realizar esse teste aqui. Bom, primeiro sobre como utilizar esse microfone. É bastante simples. Ele funciona com pilha, ele não tem bateria, não funciona a bateria. E o fabricante alega uma autonomia de 30 horas. Pela minha experiência de uso, eu ainda não utilizei até esgotar, nem medi, nem contei esse tempo de utilização. Mas eu tenho certeza que ele dura pelo menos 30 horas sim, com uma pilha. E para utilizar, conforme as imagens que vocês viram eu preparando ele aqui, não é muito complicado. Ele tem uma sapata que encaixa na sapata de flash e essa mesma base dele você pode também encaixar em um tripé. Então você pode utilizar ele tanto em cima da câmera quanto em um tripé separado. Aqui no caso eu estou utilizando ele em cima da sapata de flash da câmera. O pessoal tem me perguntado se esse microfone é bom, se ele funciona. Esse é o primeiro teste que eu estou fazendo com ele, utilizando a Dead Cat ao invés da espuma. Mas pelo que eu utilizei até agora, ele tem uma captação excelente. Esse microfone tem uma capacidade de captação muito alta.
e eu utilizo em torno de 25, 30% da sensibilidade dele. A captação, o volume de captação do som, em torno de 25 a 30% da capacidade total, para evitar que o som estoure. Sobre as aplicações para as quais esse microfone seria interessante, bom, para fazer vlog, isso caseiro ou em ambiente aberto eu já testei, dá para fazer. Vídeos com voz e violão foi uma coisa que o pessoal me perguntou. Algumas pessoas gostam muito de música, eu inclusive tenho o hábito de brincar com violão, não vou dizer que eu toco. Me perguntaram muito a esse respeito, se ele seria um bom microfone para tocar, para cantar, para gravar voz, para gravar instrumento. O que eu posso dizer de certeza é que para gravar voz e violão ele é muito bom. Eu não testei ele, por exemplo, em um ambiente grande como, sei lá, um show, uma igreja, algo assim. Então eu não vou dizer que ele seria um microfone adequado, até porque, pelo que eu entendo, essa nem é a proposta de um microfone como esse. Nessas situações você utiliza microfones destinados, não só microfone, mas sistemas de som destinados para essas finalidades. Eu particularmente gostei do som desse microfone captando voz e violão. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Claro que por ser direcional vai ficar limitado se você colocar muita gente. Eu vou deixar as características técnicas, as especificações técnicas do fabricante na descrição desse vídeo. Mas assim, ele é apresentado, né, o nome diz condensador, mas ele também tem o perfil direcional, o perfil alongado e tudo mais. Então assim, se você coloca muita gente, um grupo muito grande para fazer a captação do som, ele vai priorizar alguém que esteja aqui na minha posição, de frente para ele, e deve captar menos as pessoas que estejam cantando ou tocando lateralmente. Então, se você for tentar fazer gravação com um grupo grande, precisa tomar esse cuidado. Mas eu particularmente, só para gravar voz e violão, teve uma vez que eu gravei junto com a minha irmã, eu tocando e cantando e ela cantando do meu lado, e a gente conseguiu fazer um vídeo legal. Eu não compartilho esses vídeos no YouTube, a gente só brinca e compartilha entre os amigos, mas eu achei interessante a captação do som. E eu recomendaria sim, se você tem o interesse em gravar vídeos. Uma vantagem é porque é muito prático. Se você grava com lapela, por exemplo, ou então no celular, como eu gravava, às vezes você grava num sistema separado, só o áudio, para depois editar e colocar o vídeo. Em muitas vezes você não precisa de um sistema muito sofisticado de som e às vezes você não tem. Nesses casos, se torna muito prático fazer a gravação já com o microfone conectado direto na câmera, porque eu não preciso ficar sincronizando som e vídeo, pelo menos nas situações em que eu posso gravar nessas condições, e aí já fica um único arquivo, facilita bastante a edição do vídeo. Uma outra utilização que eu estou, na verdade, testando aqui nesse exato momento, é fazer gravações de vídeo e áudio em ambiente aberto. Tanto para saber se a minha voz fica com boa qualidade, e aí vocês estão escutando agora a qualidade do som, como também porque eu tenho interesse em fotografar e filmar a vida selvagem, natureza, bicho, enfim. E essa é uma das propostas de hoje, é também eu testar o desempenho que esse microfone vai ter quando eu colocar ele numa situação de ambiente aberto e tentar, por exemplo, captar o som dos pássaros, o farfalhar das folhas no ambiente e até mesmo o som do vento, porém sem ficar aquele estrondo blum, que parece um trovão quando o vento bate e faz aquele ruído estranho no microfone, mas sim pegar o som da forma mais natural. Eu ainda não sei se ele é capaz de fazer isso, porque eu, repito, não tinha utilizado ainda com a Dead Cat e não tinha feito esse teste específico, e é basicamente o que eu vou fazer agora. Eu percebi que por pouco eu não excedi o volume, porque
esse microfone ele é feito para captar a uma distância razoável. E mesmo com a captação dele em menos da metade, como eu tenho uma amplitude vocal razoável, eu tendo a falar um pouco alto, eu quase excedi o limite adequado para gravar esse vídeo. Porque à medida que a gente vai se aproximando, a captação desse microfone fica muito alta. É possível perceber que mesmo a uma boa distância, esse microfone ele ainda deve estar captando a minha voz naturalmente. Eu vou me afastar um pouco mais. Eu suspeito que vocês ainda estejam conseguindo me ouvir. Aqui eu estou falando com a minha voz natural, eu falo um pouco alto e acredito que ainda esteja captando. Eu agora vou fazer o teste do quão longe esse microfone consegue captar minha voz de modo compreensível. Eu vou colocar a captação dele na metade da sensibilidade e vou me distanciar lá para longe, porém sempre me mantendo na linha frontal do microfone. Vou estar bem na frente do microfone. Vamos ver até onde ele consegue captar. É claro que como eu vou aumentar muito o volume, eu estou em ambiente aberto, hoje está ventando muito, provavelmente isso vai acrescentar mais ruído. Agora, só para ver o quão distante esse microfone consegue captar a minha voz, eu já começo aqui dos 5 metros de distância, mais ou menos, e vou me afastando. Aqui eu estou a cerca de 20 metros falando com a voz um pouco mais alta do que o normal, mas não estou gritando. Daqui são 50 metros ou mais e agora eu estou realmente falando alto. Eu não estou gritando, mas eu estou falando alto. E vocês ouviram um animal relinchando ali, além de mim, é claro. Agora eu vou voltar a me aproximar falando normalmente. Eu não sei o quão bem ou o quão ruim esse som está sendo captado. Não sei se está sendo compreensível e nem o nível de ruído que de repente o vento pode estar adicionando. Eu suspeito até que dessa distância aqui a captação já fique distorcida com essa captação acima da metade. Agora eu vou chegando perto falando bem baixinho. Bom, agora eu estou gravando de pertinho com um nível de captação em torno de 25%, aliás, precisamente em 25%, a régua está no primeiro quarto, então é isso, são 25% da capacidade de captação e eu estou falando de modo bem moderado, pertinho. Eu espero que isso tenha passado para vocês uma boa noção do nível de captação. E se esse microfone tivesse num local um pouco mais protegido do vento, eu acredito que vocês até conseguiriam me ouvir normalmente. Eu não sei se vocês observaram, mas vocês ouviram uns latidos de cachorro. Esses cachorros estão a quilômetros daqui e o latido deles apareceu como se estivessem aqui do lado, para vocês terem noção da capacidade de captação. Então, provavelmente, se esse microfone não tivesse tão alto e num ambiente tão aberto como ele está aqui, exposto ao vento, talvez eu conseguisse gravar daquela distância falando normalmente, a cerca de 50 metros de distância falando normalmente. Claro que a qualidade ela perde um pouco, se você puder gravar um pouco mais de perto, com um nível de gravação entre 25% e 30% e com a voz bem moderada, então você consegue uma qualidade melhor. Foi uma curiosidade que eu tinha, porque eu tenho, por exemplo, a pretensão de gravar passarinhos cantando, de filmar passarinhos cantando e conseguir captar o som. Eu percebi que sim, eu só vou precisar tomar um certo cuidado com o vento para não adicionar muito ruído, mas eu percebi que é possível. E agora eu vou deixar vocês com os sons da natureza e do ambiente, talvez entre um pouco de ruído também que eu consiga gravar, tá bom? Obrigado e até a próxima.